irmãos, graça e paz. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos hoje meditar dos versos 14 ao 26. Da última vez que eu falei aqui aos irmãos, eu falei no capítulo 2, mas foi do 1 ao 13. Então, nós vamos dar sequência falando do capítulo 2, dos versos 14 ao verso 26. Diz assim, irmãos. Todos acharam? Amém? Ainda tem Bíblia folheando aí, eu vou esperar. Segunda Timóteo, capítulo 2, do 14 ao 26. Diz assim, meus irmãos: recomendo estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra e outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será um utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas, absurdas, pois sabes que só engendram contenda. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor Jesus, mais uma vez diante de Ti nesse momento nós estamos, e na condição de servo do Senhor, eu te peço nessa noite, ó Deus, que o Senhor nos purifique, ó Deus, de todo pecado, o Senhor nos cada dia nos faça mais parecidos com o Senhor. Ó Deus, te peço nessa noite que o Senhor fale à tua igreja, Senhor, de forma especial, assim como o Senhor falou através dessa reflexão, e que, de fato, essa palavra possa produzir vida em cada um de nós. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos dias e tempos estranhos. E quando eu falo tempos estranhos, eu falo no que diz respeito à propagação de ensinos que são contrários à palavra de Deus. Muitas igrejas, pastores, lideranças religiosas têm se utilizado do expediente da oportunidade de levar a palavra às pessoas, de usar a sua igreja, a sua denominação, o púlpito, o palco, as redes sociais, o canal que eles têm para a divulgação da palavra de Deus, para trazer doutrinas e ensinamentos que não estão contidos na palavra de Deus. Por exemplo, hoje nós temos cumprimento de ritos religiosos, pessoas que mandam orações para as outras apenas a fim de cumprir um rito religioso, onde você faz aquilo como uma forma de ser um amuleto espiritual para você, algo que vai trazer a resposta para a sua vida, mas onde não há transformação de vida das pessoas.
onde as pessoas apenas cumprem o rito de ouvir a oração, de colocar uma pulseira, colocar um amuleto, esperando que algo aconteça em suas vidas. Também nós temos visto muito pastores coaches que têm ensinado os cristãos a fazerem programações mentais em detrimento daquilo que a palavra de Deus ensina sobre que nesse mundo nós iremos enfrentar sofrimentos. Nós, enquanto servos de Deus, não estamos isentos de passar por nada de ruim aqui dessa vida. Você vai perder quem você ama, você vai perder sua saúde, você vai perder seu emprego, você pode perder seus pais, você pode perder um filho, você pode perder um casamento. Como você está preparado para enfrentar isso? A palavra de Deus não nos nega isso, mas tem muitas pessoas que têm ensinado a você a blindar a sua mente contra o problema. Um ensino completamente contrário às escrituras sagradas. Nós temos visto também igrejas com áreas VIPs a fim de acomodar pessoas, artistas, celebridades de forma especial. Olha, você não precisa estar no meio das pessoas, você vai ficar aqui nessa área isolada com, de repente, um drink, alguma coisa lá para você tomar enquanto o culto está acontecendo. Quando que na palavra de Deus, no livro de Tiago, diz que nós não devemos tratar as pessoas com diferença. Nós não devemos pegar aqueles que são ricos e colocá-los, sente aqui nesse lugar mais confortável, enquanto que o outro senta num lugar mais distante. Ou seja, a acepção de pessoas é algo que o Senhor abomina e que a palavra de Deus está extremamente condenando. E isso está sendo ensinado nos dias de hoje. Também nós temos visto valores morais sendo completamente desconstruídos. Né? A questão da igreja, da preservação da família cristã, cada vez mais homem e mulher, a ideia de existem outras possibilidades de família. Nós temos visto o movimento feminista avançando dentro das igrejas, onde que muitas igrejas têm dado, e pastores e pregadores, inclusive, têm dado muito voz a essa ideia que é completamente contrária à palavra de Deus. A agenda gaysista, dentre outras questões também que estão sendo relativizadas nos nossos dias. E nós, enquanto cristãos, nós ficamos e somos confrontados nessa sociedade o tempo todo. No nosso ambiente de trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa casa, pelos nossos filhos, de como é que nós devemos nos portar diante dessas questões. Quando você for questionado no seu ambiente de trabalho, na sua família, como você tem se portado diante disso? Como você tem respondido a esses ensinos, a esses ataques, a essas armadilhas de Satanás que têm tido e têm sido constantes no nosso dia? Como nós devemos proceder? Nós vamos meditar sobre isso nessa noite. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre o contexto do texto que nós lemos, né? A última vez que eu preguei aqui tem um pouco mais de 2 meses atrás, e dando sequência a esse segundo capítulo do livro de Timóteo, nós vimos que Paulo, quando escreveu essa carta a Timóteo, ele estava em Roma, na masmorra marmentina, que era um lugar extremamente sombrio, escuro. Era uma masmorra onde era colocado prisioneiros, aqueles que traziam subversão na sociedade. Pedro, inclusive, também foi preso nesse mesmo lugar. Então, quando Paulo estava lá, ele aproveitou a oportunidade para escrever essa carta para Timóteo, porque naquele momento colar a sua imagem com a de Paulo não era um bom negócio. Qualquer pessoa que dissesse que era discípulo de Paulo, que era amigo de Paulo, que era alguém que estava ligado a ele, corria riscos também de ser preso e, fatalmente, posteriormente, ser morto. Então, diante desse cenário caótico de perseguições de Nero e possível desânimo de Timóteo, Paulo então escreve e decide escrever essas cartas. Então, nós vimos que na carta 1 e 2, né, no capítulo 1 e 2 dessa segunda carta, nós vimos que Paulo escreve a Timóteo, em outras palavras, ele diz: Timóteo, fica firme, né, guarda o bom depósito, guarda firme a palavra de Deus, né? Reavives o dom de Deus que é em ti, ou seja, aquilo que Deus chamou para você fazer, reavive dentro de você essa vontade, essa sede de servir ao Senhor. Mas, além de orientar a Timóteo sobre guardar a fé e participar dos sofrimentos de Cristo, e ter a sua mente clara a missão que ele tinha diante dele, Paulo também orienta a Timóteo quanto aos falsos ensinos e a forma de como ele deveria combatê-los. Então, a recomendação que Paulo dá a Timóteo de como combater esse falso ensino, também eu gostaria de que nós pudéssemos meditar nessa noite. Então, eu gostaria de meditar de forma breve com os irmãos nessa noite sobre a necessária aprovação diante de Deus para combater o falso ensino. Nós precisamos ser aprovados por Deus e termos a plena aprovação do Senhor para que possamos estar aptos a combater esse falso ensino. Mas como assim, presbítero, como é que eu vou combater o falso ensino? Mas eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou liderança da igreja, mas você, enquanto crente, é desafiado o tempo todo. Você é chamado para discussões, para tratar sobre esses assuntos. Então,
O que é que a palavra de Deus nos recomenda sobre esse aspecto? Então, a primeira coisa que eu queria ver aqui está no verso 14, que nós devemos dar testemunho verdadeiro do evangelho, porém tendo cuidado com a fala, evitando contenda e subversão. Então, o que é que diz no versículo 14? Os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. O que significa isso? Devemos ter cuidado com o que nós iremos falar para as pessoas quando estivermos tratando sobre a palavra de Deus. Nós devemos falar com brandura, com mansidão e evitar conversas inúteis. Sabe aqueles assuntos polêmicos, aquelas conversas que para nada aproveitam, que as pessoas querem muitas vezes colocar a gente nesse assunto? Ou muitos cristãos, inclusive, é o efeito contrário. Ao invés das pessoas suscitarem essas conversas, muitos de nós, às vezes, trazemos a rodas de discussões assuntos que para nada aproveitam. Relatos históricos da Bíblia, se isso é verdade ou não, como é que foi, deixou de ser, quando na verdade nós devemos falar sobre a transformação que a palavra de Deus deve trazer nas nossas vidas. Então, quando ele fala aqui que para nada aproveitam, ou seja, para a subversão dos ouvintes, o significado da palavra subversão aqui é catástrofe, confusão e destruição. Então pense que algo que nós possamos falar para alguém pode trazer confusão mental naquela pessoa, pode gerar um efeito absurdo. Eu posso aqui, por exemplo, fazer uso da palavra e falar algo aqui absurdo, que os irmãos vão sair daqui e ficar pensando a semana toda. Rapaz, aquele cara falou uma maluquice lá na igreja, que até hoje eu estou pensando sobre isso. Então perceba que uma palavra ela tem um poder de construir, mas ela também tem um poder grande de destruir. Então, podemos destruir alguém com uma palavra acalorada ou irresponsável. Muitas vezes nós somos tão questionados sobre algo que a resposta que nós damos para alguém, para um colega de trabalho, por exemplo, alguém da nossa família, é tão acalorada, é tão dura, que ao invés de trazer e produzir vida naquela pessoa, vai trazer, na verdade, rejeição da parte de Deus e também, posteriormente, desejo nenhum daquela pessoa de querer saber mais. Então, em Tiago, capítulo 3, versículo 2, ele diz que todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, ou seja, se alguém não tropeça no seu falar, ele é perfeito varão e poderoso também para refrear todo o seu corpo. Então nós devemos ter cuidado como falamos e o que falamos para as pessoas. E nesse contexto aqui, irmãos, a igreja ela estava dando ouvidos a fábulas profanas, que foi mencionado inclusive no capítulo 1 de Timóteo, verso 4, quando ele cita ali que as velhas caducas estavam inventando histórias sobre personagens do Antigo Testamento. Então, apoiando-se alguns relatos isolados de livros apócrifos, ou seja, livros que não têm comprovação de que são divinamente inspirados. Alguém escreveu lá, por exemplo, que o filho de Davi tal fez milagre em tal determinada coisa. Então, sobre esses assuntos é que as pessoas ficavam tratando na igreja, ou seja, de coisas que não estavam claramente escritas e não estavam na palavra e que não traziam nenhum tipo de proveito. Vocês já viram que ao longo dos anos aqui, eu já tenho alguns anos como cristão e os mais antigos também, já viram que ao longo de anos aí sempre se surgiu correntes, né? Illuminatis, não sei o quê, teologias de conspiração, entre outras coisas, que muitos cristãos trouxeram como algo que seria um problema absurdo para a igreja e vincularam isso dentro das igrejas, divulgaram o vídeo para as pessoas e, na verdade, se concentraram em disseminar esse tipo de coisa, quando, na realidade, nós devemos pregar Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, que transforma vidas, que está disposto a transformar a minha e a sua vida a cada dia. É com isso que nós devemos gastar tempo e não com discussões inúteis. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Olha, evita, pois... recomenda essas coisas, que dá testemunho perante a todos e evite contendas e palavras que para nada aproveitam, e sim para a subversão, ou seja, para trazer transtorno, para trazer o caos. A segunda coisa aqui que eu queria observar no capítulo 15, versículo 15, é que devemos nos apresentar como se estivéssemos em um tribunal diante do juízo de Deus. No verso 15, é o texto bastante conhecido, que é: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, essa ideia aqui de apresentar-te é um termo jurídico aqui, a ideia de quando você vai se apresentar para um juiz. Quando a gente se apresenta para um juiz, a gente não vai de qualquer jeito, né? A gente vai ali numa loja, vai ali falar, vai até comprar alguma coisa importante,
em uma loja, alguma coisa desse tipo, a gente vai à vontade, vai de chinelo, de bermuda, mas quando a gente vai se apresentar diante de um juiz, a gente vai tudo arrumado. Né? Bota uma roupa, uma camisa social, bota uma roupa mais alinhada, uma mulher bota um vestido, bota uma roupa mais arrumada, uma bolsa mais bonita, arruma o cabelo, porque a gente vai se apresentar diante de uma autoridade. Era essa a ideia que o apóstolo Paulo estava dando aqui para Timóteo. Procura apresentar-se diante de Deus, que é o sumo, o grande juiz, como obreiro que não tem do que se vergonhar, ou seja, se apresentar de forma solene, de forma responsável. A gente se preocupa com o nosso comportamento quando estamos diante de um juiz. A gente não senta de qualquer jeito, a gente não fala de qualquer jeito, a gente não fica mexendo no celular. A gente se apresenta de forma solene, de forma íntegra. E é essa a ideia que o texto quer dizer. E aprovado é a ideia de que a nossa vida pessoal deve ser aprovada pelo juiz maior, que é o nosso Deus, mas também pelas pessoas que nos rodeiam. E aí ele também avança dizendo que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, a veracidade da igreja é atestada pela aprovação moral diante de Deus. Uma igreja que ela é aprovada, um crente que é aprovado, um obreiro aprovado, é alguém que a sua vida moral é atestada pela sociedade. Já viu aquele ditado popular que diz que a nossa atitude grita mais do que as nossas palavras? As pessoas olham muito mais para nós, o nosso comportamento, do que aquilo que nós falamos. O que é que adianta eu falar que Cristo salva, que Cristo liberta, que a gente precisa ter uma vida moral, moralmente correta diante do Senhor, mas que a minha conduta é completamente contrária? Aí as pessoas falam assim, ó, aquele cara diz que é crente, aquela pessoa diz que é da igreja, fala que serve a Deus, chama a gente para fazer uma oração, mas outro dia ele estava mentindo aqui no trabalho. Outro dia ele estava enganando um cliente aqui no trabalho. Outro dia ele chegou, botou um atestado falso no trabalho porque ele queria viajar. Outro dia ele sonegou um imposto porque ele achou que era melhor para a empresa dele. Perceba que as nossas atitudes elas falam muito mais alto do que aquilo que nós falamos. Por isso que nós devemos sermos como obreiros aprovados, que nos apresentamos diante de um juiz de forma séria e, ao mesmo tempo, as pessoas olham para nós e a nossa conduta é um atestado daquilo que nós estamos falando. Então, perceba que ele fala também aqui, ele usa no final, que maneja bem a palavra da verdade. Essa da verdade aqui, essa condicionante da verdade é para fazer um contraponto com a mentira que estava sendo ensinada. As mentiras que estavam sendo ensinadas. Então, um obreiro que se apresenta diante de Deus aprovado e que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, que tem o conhecimento da verdadeira palavra de Deus. E para que eu tenha esse verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, o que é que eu preciso? Eu preciso me esmerar em conhecê-la. Ler a palavra de Deus. Buscar estar na igreja para aprender sobre a palavra de Deus. Nós temos vários meios, irmãos, de ter esse conhecimento, e muitas vezes nós vamos para redes sociais, nós vamos para buscar conhecimento, muitas vezes de fontes que não são confiáveis. Se você tem dúvida a respeito de alguma fonte que você possa pesquisar para ter um entendimento verdadeiro sobre a palavra de Deus, consulte o pastor, consulte a nós, presbíteros, lideranças da igreja, para que a gente possa te orientar onde você se alimentar. Porque, a depender de onde você se alimente, você pode estar trazendo abismo para a sua vida, abismo para a sua casa, abismo para a sua família. Eu já vi pessoas, crentes maduros, antigos, de que de repente começou a dar ouvido ao ensino de pessoas que não são pessoas com uma vida piedosa, notadamente pela sociedade. Crentes que têm um verdadeiro conhecimento da palavra de Deus ensinam um monte de bobagens novas e essas pessoas querem trazer para dentro da igreja, querem trazer para dentro da casa esses ensinos sem observar aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então, Paulo adverte a Timóteo, olha, procura te apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. E também ele orienta a Timóteo, no verso 16, a fugir de discussões e de rodas de discussões inúteis, de conversas inúteis, que para nada aproveitam. No verso 16 ele diz, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Se juntar com pessoas ou conversar com pessoas que não têm coisas boas para acrescentar para você, é você perder tempo. É você estar trazendo para si abismo. Então, conversas vazias e sem sentido, é isso aqui que Paulo estava querendo dizer. A palavra de Deus, ela produz piedade, ou seja, ela produz uma vida cristã, ela produz proximidade com Deus. Mas essas conversas inúteis e tolas, ela produz a impiedade, que é exatamente o contrário. Ou seja, a ideia de
distanciamento de Deus e religiosidade, ou seja, nós estamos nos distanciando de Deus quando a gente dá ouvido a balelas, a conversas inúteis. Percebam que todas as vezes em que a gente não se alimenta da palavra de Deus, em que a gente não busca ter conhecimento da palavra de Deus, que a gente fica distante da igreja, daqui de estar no culto ouvindo a palavra de Deus, e que se aproxima muito de quem não é cristão, a nossa mente começa a mudar um pouco. A influência do mundo, amados, é muito pesada sobre nós. As redes sociais, as novelas, os canais de streaming, né, para a gente poder assistir filmes e séries, tem muita coisa incutida e muito mais coisas que são levadas e trazidas para nós para nos distanciar de Deus do que para o contrário, para nos aproximar. Você vai ter muito mais coisas para entreter a sua mente, para alimentar a sua carne, do que para se aproximar de Deus. Perceba que quando alguém manda um rios, né, de alguma besteira, de alguma piada, alguma coisa, a gente olha logo, né, e a gente vai compartilhando para um bocado de gente. Mas quando a gente recebe um trechinho de algum pregador falando uma mensagem necessária para você, para o seu casamento, para a sua família, para a sua vida espiritual, a gente às vezes nem ouve toda, né? Amém, Jesus, né? Amém. Ouviu ali e não compartilha com ninguém. Essa é uma tendência da nossa carne. A gente tem essa tendência. Então, essas palavras vamos evitar. E a orientação aqui de Paulo é que a gente deva exortar essas pessoas. Evita, irmãos. Evitam falatórios inúteis. Eu tive um colega de trabalho, uma pessoa que trabalhou comigo um tempo atrás, que ele sempre chamava para trazer discussões sobre a Bíblia de coisas que não faziam sentido. Será que Jesus entrou mesmo montado no jumento ou foi num cavalo? Será que o cavalo, a jumenta de Balaão falou mesmo ou não falou? Ou é piada? Ou será que é isso? Um monte de coisas que não faziam sentido nenhum. Era uma pessoa que estava afastada da igreja, era alguém que sempre trazia exemplos negativos de pessoas da igreja tal, como é que um pastor, alguém que professa a palavra de Deus e tem uma atitude terrível dessa, abandona a sua esposa, faz isso, aquilo, outro, que mata alguém. Ele se apegava tanto a essas coisas, ele esquecia do principal, da palavra de Deus que transforma vidas. Então, certa feita eu conversei com ele, falei, olha, você sempre traz esses assuntos para mim, mas vamos discutir sobre outros assuntos que é a palavra de Deus, que a palavra de Deus tem tanta coisa boa para nos ensinar. Então, evita falatórios inúteis, discussões que não levam a lugar nenhum. É isso que Paulo estava falando e dessa forma é que a gente vai ter êxito nos dias de hoje. Também no verso 17 ele diz e 18 que a linguagem dessas pessoas destrói como câncer. Olha o que diz aí no versos 17 e 18. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Aqui, amados, essa ideia de câncer é a ideia de gangrena mesmo. O significado original é gangrena. Gangrenar significa destruir por dentro, apodrecer. E o câncer, ele não destrói apenas o órgão afetado, mas também os órgãos sadios ao redor. Por isso que quando alguém descobre que está com essa doença, normalmente o tratamento tem que ser imediato para que ela não se espalhe, né? Para que não dê metástase, para que ela não traga destruição para todo o corpo. É como se fosse uma fruta podre de um cesto. Você tem que tirá-la imediatamente dali, porque a podridão daquela fruta pode contaminar e destruir todas as outras. Então, a linguagem e o ensino errado de alguém, ele é como um câncer que ele vai destruindo e minando as pessoas. Quantas e quantas pessoas hoje se afastaram da igreja, se afastaram de servir ao Senhor por conta de darem ouvidos a ensinos falsos e que não estão contidos à palavra de Deus? Por exemplo, olha, não tem nada a ver, não. Você pode ser cristão e viver uma vida normal aí fora também, se divertir, aproveitar, beber, né, também fumar, se relacionar com pessoas, com mais de uma pessoa, conhecer essa pessoa primeiro sexualmente para ver se vai ser um bom marido para você, uma boa esposa para você, enfim, quebrando princípios que estão ordenados na palavra do Senhor para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos ser aprovados, para que possamos ter uma boa vida aqui, enquanto a nossa vida, o nosso ego e a nossa vontade é atendida. Olha, quem sabe se isso não é verdade? E por conta de dar atendimento a esses ensinos falsos, muitas pessoas naufragaram na fé. Ele cita o exemplo aqui de dois homens, Himeneu e Fileto, que eram crentes, que professavam a fé, mas que eles se deixaram levar. Então, Paulo cita o exemplo desses irmãos a fim de tratar a igreja. Esses irmãos se desviaram, eles trouxeram ensino
errado, que trouxe divisão dentro da igreja. Então, eu quero dizer, irmãos, que existem pessoas dentro da igreja que podem causar danos terríveis com sua fala. Seja de púlpito, como eu estou fazendo aqui agora, e seja de bastidor. Algum irmão pode chamar você e falar sobre uma coisa, ou compartilhar um vídeo para você, ou chamar você para ir na casa dele assistir uma pregação, ou compartilhar uma pregação, ou te falar uma ideia que ele tem ou que ele ouviu de algum lugar sobre algo que ele nunca tinha visto na palavra de Deus, uma novidade que de repente pode causar um dano absurdo para a vida dele e para a sua vida. Então tenha cuidado. É isso que Paulo estava falando aqui. Então, a linguagem deles é como um câncer, destrói, corrói por dentro. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ter. E o que é que eles estavam ensinando? Paulo estava falando aqui para Timóteo, olha, esses homens estavam ensinando, asseverando, no verso 18, que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. O que é essa ideia de a ressurreição já aconteceu? Aqui era uma influência errada do ensino grego, do dualismo, né? Dizendo que o homem, a carne é ruim, mas o espírito é bom. Então, eles tinham o entendimento de que nós já ressuscitamos com Cristo espiritualmente, então que não haveria mais uma ressurreição espiritual. Ou seja, a palavra de Deus diz que no último dia aqueles que estão mortos ressuscitarão. Então, em carne novamente nós veremos ao Senhor. Isso é uma afirmação bíblica, inclusive Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai falar acerca disso, né? Que se de fato Cristo não ressuscitou e nós não ressuscitaremos com ele, então é vã a nossa fé. É em vão aquilo que nós estamos pregando. De fato, nós ressuscitaremos com Cristo. E o que é que aqueles homens estavam fazendo? Pervertendo a fé de alguns irmãos, ou seja, pervertendo a doutrina que aquelas pessoas estavam crendo. Tem muitas pessoas que se dizem como cristãos, que podem chegar aqui na nossa igreja, que pode ser um colega de trabalho seu, que pode ser um membro da sua família, que pode vir a querer perverter a sua fé, com ensino outros que não estão contidos na palavra de Deus. Então, tenham cuidado, porque a linguagem deles é como um câncer, como uma gangrena. É isso que o apóstolo Paulo estava alertando aqui a Timóteo e serve de alerta para nós aqui no dia de hoje também. E nos versos 19, no verso 19, o que é que ele diz aqui? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece o que lhes pertence, e mais, aparta-se da justiça todo o que professa o nome do Senhor. Essa ideia aqui, de todos os que conhecem, que o Senhor, o firme fundamento permanece, que Deus conhece a todos aqueles que são seus, é a ideia da eleição. Aqueles que são crentes verdadeiros, eles permanecem firmes na sua palavra. Aqui, na verdade, eles falam que Himeneu e Fileto, eles não se apartaram da iniquidade, mesmo professando ser filhos de Deus. E aqueles que são filhos verdadeiros de Deus, eles devem se apartar da iniquidade, ou seja, daquilo que distancia do Senhor. Ele cita aqui essa parte B do versículo, quando ele fala aqui, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Aqui é uma citação à família de Corá, que estava se rebelando contra Moisés. Então, aqueles de fato que estavam ali se rebelando contra Moisés, os filhos de Corá, eles estavam distantes do Senhor. E também ele fala, aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Também é uma menção à família de Corá, na ideia de separação daqueles que são injustos, daqueles que não são verdadeiros crentes. Então, nós, enquanto filhos de Deus, devemos ter atentos, porque tem pessoas que estão na igreja fazendo uso da palavra de Deus, ou outras pessoas que estão aí na sociedade fazendo uso da palavra de Deus como filhos de Deus, e na verdade não são. São pessoas que já estão desviadas há tempo, fazendo uso da palavra de Deus para trazer ensinos contrários a ela. E nós devemos também ter cuidado do que ele vai dizer agora nos versos 20 e 21, que é, devemos ser vasos de honra e não vasos de desonra. O que é que isso quer dizer? Olha aí os versos 20 a 21, a gente já está terminando. Diz assim, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será um utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. O que é que ele cita de exemplo aqui? Numa grande casa, ou seja, numa casa de uma pessoa rica, naquele tempo, os utensílios de ouro e prata, eles eram utilizados para alimentação e para banho, para atividades de honra nobre. Então, por exemplo, alguém quando ia tomar um banho,
né, os servos eles preparavam lá uma bacia de ouro ou de prata, ou quando ia se alimentar, né, tomar um vinho ou comer algo, era em cálices de prata e de ouro, e também para se banhar. Mas os utensílios de barro eram utilizados para necessidades fisiológicas. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, eram para atividades de desonra. Então, Paulo está falando que alguém que se associa com pessoas que traz falso ensino, ele está sendo útil ao seu possuidor. Então, se alguém está sendo como um vaso de desonra, ele está servindo para essa finalidade, para finalidade de desonra, para finalidades terríveis. Mas aquele que foge dessas pessoas, desse falso ensino, ele será útil ao seu possuidor, ou seja, ao seu dono. E aqui o nosso dono refere-se ao nosso Deus. Então, nós seremos vasos de honra, seremos usados por Deus em atitudes de honra, se nós fugirmos daquilo que é contrário à palavra de Deus. E nós devemos nos manter afastados do engano, irmãos, de ensinos falsos, de facilidade. O evangelho não é fácil. Servir ao Senhor não é fácil. Eu sempre cito o exemplo de um colega que trabalhou comigo há muitos anos atrás, que ele conversava muito comigo sobre servir a Deus e que ele achava legal, que ele visitava a igreja, mas ele perguntava assim, por que tem que ser tão difícil, hein, você servir a Deus? Por que você tem que abrir mão de tantas coisas? O Senhor Jesus abriu mão da sua vida por nós, pecadores. Nós não podemos abrir mão da prostituição para agradar esse Deus que morreu em nosso lugar. Nós não podemos abrir mão dos vícios, nós não podemos abrir mão das riquezas desse mundo, escusas por amor a esse Deus. E na Europa, irmãos, as igrejas abriram mão do conhecimento da palavra de Deus. Lá é o berço do cristianismo reformado, para ideias neortodoxas, liberais, negação da palavra, negação dos milagres que ocorreram na Bíblia, negação de um Deus que pode curar alguém. E isso começou a trazer apodrecimento para as igrejas. Muitos cristãos que estão hoje fora do Brasil podem atestar o que eu estou falando aqui. Se você pesquisar, dê um Google aí para pesquisar como está a situação da igreja cristã na Europa, você vai se assustar. Tem templos antigos lindíssimos, aqueles templos antigos com mais de 100 anos, onde que tem apenas um culto, muitas dessas igrejas, uma vez por semana. E você só vai ver cabeça branca nessas igrejas. Aquelas pessoas de bastante idade avançada, um culto de manhã, apenas para adorar o Senhor. Os jovens entenderam que não era mais necessário servir a Deus, que não era mais necessário fazer o que nós estamos fazendo aqui, estar na casa do Senhor. A gente vem para a igreja terça para orar, vem quinta para estudar, vem escola dominical para aprender, vem de noite para aprender, e vem outros cultos que aparecem, né? O nosso irmão presbítero Claudinaldo, uma vez, falou que um parente dele assim, rapaz, vá pro chá de fralda da minha filha, vai ser de tarde, você todo dia tá na igreja, tá bom já, né? Você já tá bom já de ir pra igreja. Ele falou, não, pelo contrário, eu preciso estar na igreja o tempo todo para me fortalecer, porque senão eu tô perdido. Isso é uma verdade que nós precisamos entender. E está dentro de nós. Então, a pergunta que eu queria fazer para nós, para nossa reflexão é, que tipo de vaso nós temos sido? Que tipo de vaso você tem sido para o Senhor? Vaso de honra ou vaso de desonra? Alguém que está sendo útil ao seu possuidor? Alguém que está tendo conhecimento da palavra, está vivendo a palavra, a ponto das pessoas notarem que você é um cristão verdadeiro com a sua atitude? Ou um vaso de desonra, que deu ouvido a falsos ensinos, que diz que você pode ter uma vida mais ou menos, uma vida flexível ao Senhor? Então, queridos, precisamos pensar sobre isso. Nos versos 22 e 23, também ele diz que nós devemos fugir das paixões desse mundo e das amizades que podem nos afastar do Senhor. Olha o que diz aí nos versos 22 e 23. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, amor e paz com que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. Ele começa dizendo, outro sim, dessa forma. Paulo está dizendo que orienta a Timóteo a fugir das paixões e armadilhas que existem nesse mundo, as paixões da juventude. Alguns relatos históricos dizem que Timóteo ele tinha entre 35 a 44 anos, mais ou menos. Não sei se é possível precisar a idade correta de Timóteo, mas era alguém tido como jovem ainda naquela época.
Então, essa ideia de fuga é quando a gente foge para conquistar algo. O desejo, essa fuga e esse desejo da juventude aqui, que pode ser mencionado por Paulo, é, por exemplo, o desejo de aprovação da sociedade. Nós muitas vezes queremos ser aprovados pelas pessoas como cristãos legais. Poxa, eu não quero ser aquele cara chato, né, no trabalho, que as pessoas evitam de falar alguma coisa porque eu tô ali, não. Isso é bom para você. Quando alguém não fala algo imoral porque você não está perto, significa que a sua vida está causando diferença para as pessoas, está causando constrangimento para aquelas pessoas. Também sucesso, riqueza, vaidades, modismos, flerte com o mundo. Sabe aquela ideia de que você é cristão, não tem nada demais você ir ali para um showzinho, para uma coisa. E esse flerte com o mundo muitas vezes é traduzido em coisas e eventos gospels. Por exemplo, baile funks gospels, tardezinhas gospels, vestimentas que são facilmente identificáveis como pessoas que não servem a Deus, porque a pessoa vai olhar para você, aquela pessoa é cristã, vestindo aquela roupa, se portando daquela maneira. Então, amados, nós precisamos entender que a nossa vida precisa causar diferença na sociedade. As pessoas precisam olhar para nós e não achar alguém parecido. Olha, ele nem parece que é crente. É uma pessoa, né, tão legal que nem parece que é cristão. Isso é ruim para você. Se isso você começar a ouvir isso é um termômetro negativo. Reveja a sua vida. Reveja como você está se portando, a ponto das pessoas não enxergar a diferença em você. Ele cita 4 virtudes que o cristão deve cultivar. Ele diz no verso 22, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e paz com os que de coração puro invocam o Senhor. O que é que ele quis dizer com os que coração puro invocam o Senhor? Com as pessoas que promulgam a mesma fé que você, as pessoas que professam a mesma fé que você. Caminhe com quem é cristão. Ande com quem é povo de Deus. A gente não vai se isolar das pessoas que não são cristãs, a gente não vai ter amizades. Mas tem pessoas cristãs que têm muito mais amizade com descrente do que com crente. Tá errado isso. Você sai para almoçar todo dia com uma pessoa que não é cristã. Você ouve ensinamentos ou maneira, ou comportamento, daqui a pouco você está falando e tendo atitudes parecidas com pessoas que não são cristãs. E tá errado. As pessoas precisam ter atitudes parecidas com a sua, que servem ao Senhor. Paulo disse, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo ele entendia que a vida dele era um exemplo, e ele buscava ser um mini cristão, um pequeno Cristo, para que ele dizia, olha, ele batia no peito e dizia assim, pode me imitar. Aí fica a pergunta para nós, será que nós temos a coragem de dizer no nosso trabalho, olhe para mim, pode me imitar, porque eu sou servo de Deus. Na nossa família, para os nossos filhos, olhe para mim, pode me imitar que eu sou servo de Deus. Para minha esposa, será que eu tenho condições de dizer, olhe para mim, pode me imitar que eu sou um servo de Deus, para o meu filho, para o meu vizinho? Isso é muito sério, irmãos. Então, no livro de Tiago, capítulo 4, Tiago diz que não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E aqui, amigo do mundo não é amigo de pessoas do mundo, mas amigo do mundo no sentido de estar se contaminando com o mundo, flertando com as coisas desse mundo. Constitui-se inimigo de Deus. Isso é muito claro. Então, ele fala, repelir as questões sem sentido, sem fundamento, conversas tolas. Nós precisamos criar barreiras para isso. As pessoas, quando ela chegar perto da gente, elas não podem nem pensar em cogitar conversas absurdas, porque ela sabe que não vai ter espaço conosco. Porque somos servos de Deus e não damos espaço para conversas tolas, para tolices, para pornografias, para chocarrices, para coisas que distanciam do Senhor. É essa ideia que Paulo está querendo dizer. Olha, fuja dessas amizades. Fujam de pessoas e das paixões desse mundo que pode fazer com que você se afaste de Deus. Mas andem com aqueles que buscam viver de forma santa, justa, que promulgam amor, fé, paz e justiça. E por fim, ele diz nos versos 24 a 26 que nós devemos ensinar os que nos rodeiam com amor e brandura. Nos versos 24 a 26 diz, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando eles do laço do diabo,
tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Paulo está orientando a Timóteo, que era um pastor, a não ser contencioso, não ser grosseiro, não ser duro a ponto da sua palavra ser tão grosseira, ser tão ríspida, a ponto de não produzir ensino, ao invés de produzir ensino, afastar as pessoas. Sabe aquele exemplo, que é um exemplo esdrúxulo, que a gente não vai fazer isso, né? Mas é aquela ideia, bom dia, meus colegas de trabalho, vocês sabiam que se vocês não aceitarem Jesus, vai todo mundo para o inferno? É mais ou menos isso, né? Às vezes tem pessoas que a ideia de um afã de querer falar do amor de Deus para as pessoas é tão duro e tão incompreensível que ela chega a ser grosseira e faz com que as pessoas se afastem. E o ensino é que nós, para sermos sucedidos, para que Timóteo pudesse ser bem sucedido como pastor, ele deveria ser brando. Ele diz aqui no verso 24, não se viva contender e se seja brando com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem a verdade. Ou seja, não adianta a gente entrar em embate, debate, discussão, começar a querer acalorar discussões, não vale nada. Se alguém está querendo discutir assim com você, na sua família, no seu trabalho, onde quer que seja, dê um tempo. Tá bom, meu amigo, depois a gente conversa melhor sobre esse assunto. E aí, de forma branda e clara e tranquila, você depois vai levar a palavra de Deus para essas pessoas. Aqui, Paulo está se referindo que a gente deve gastar tempo e ser brando não com os falsos mestres, mas com os irmãos que estão sendo enganados pelos falsos mestres. Sabe aquela pessoa que coloca a pulseirinha, mas que vive completamente contrária à palavra de Deus e que manda uma oração para você de meio-dia e de noite, de 6 horas da manhã e 6 horas da noite, mas a sua vida não mudou nada? É com essa pessoa que você precisa gastar tempo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Essas pessoas precisam ser tratadas com brandura. Aqueles que estão sendo ensinados por agendas contrárias à palavra de Deus e que querem trazer isso como ensino para dentro das suas casas, é com essas pessoas que você deve gastar tempo ensinando aquilo que a palavra de Deus fala. Com brandura, com mansidão. Porque no verso 26 diz que eles estão sendo laçados pelo diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. O ensino de Satanás, irmãos, ele pode fazer com que aquelas pessoas que estão ouvindo sejam enredadas nela. Em 1 Timóteo 4:1, Paulo afirma que os falsos mestres trazem ensinos de demônio, e aqueles que dão ouvido a esses ensinos estão presos nos laços de Satanás. Alguém que aprende algo errado da parte de Deus, ele está laçado por Satanás. Olha que coisa séria. É pesado isso. Alguém que diz, olha, não tem nada a ver não, você viver sua vida aí, você se casar com uma pessoa do mesmo sexo. E o amor? Jesus não é amor? Como duas pessoas podem viver se amando, ou como uma pessoa vai negar a sua vontade para obedecer a Deus? Como alguém pode viver assim, feliz? Deus quer que a gente seja feliz. Deus quer que a gente viva o amor. Olha que conversa bonita, mas que conversa fiada também. Essa conversa que nós ouvimos aí fora, irmãos. E nós precisamos estar atentos, porque soa bonito aos nossos ouvidos, mas não é aquilo que está recomendado na palavra de Deus. Então, diante disso, irmãos, eu queria encerrar trazendo 3 aplicações sobre que a postura que Timóteo deveria ter contra os falsos mestres e que nós também podemos ter e precisamos ter contra os falsos ensinos e os falsos mestres, inclui 3 aspectos. Primeiro, um alerta geral contra o falso ensino. A gente precisa estar atento àquilo que está sendo ensinado nos dias de hoje. Como é que eu estou atento para saber se isso é um verdadeiro ensino ou não? É aqui, lendo a palavra de Deus. Observando a palavra de Deus. Tudo aquilo que eu falei nessa noite aqui, você pode ler esse texto novamente e verificar se tem alguma coisa que eu falei que está de errado, assim como os bereanos faziam. Lá o apóstolo Paulo diz que os bereanos, eles observavam a palavra e depois eles iam verificar se de fato era assim mesmo. Se não tinha nada de errado ali que estava sendo ensinado. Então a gente não pode engolir qualquer tipo de conhecimento que vem de lá para cá. Se você tem alguma dúvida, pergunte ao seu pastor, pergunte à liderança da sua igreja, tire dúvidas. Nós temos irmãos aqui, né, nossa irmã Lindinalva, que não perde a chance de tirar as dúvidas que ela tem. E a gente precisa fazer isso, irmãos, para a gente não ser enredado pelo falso ensino. Segunda coisa é que nós devemos ter uma boa preparação pessoal e espiritual para combater os falsos mestres. Como é que eu me preparo pessoalmente e espiritualmente? Fugindo das paixões mundanas, cultivando virtudes cristãs e repelindo questões insensatas.
fugindo das coisas que não vai trazer proveito, mas buscando ter cada vez mais conhecimento da palavra de Deus. E terceira e última coisa, corrigir e instruir com bandura e amor aqueles que foram influenciados pelo falso ensino. Você deve perder tempo, gastar tempo. Não é perder tempo, não, é gastar tempo para ajudar pessoas, porque você foi alcançado por Deus, você foi salvo. Graças a Deus você está dentro de uma igreja bíblica, de uma igreja que é fiel à palavra de Deus. Mas lembre-se, você fez um juramento quando foi recebido aqui nessa igreja. E aqueles que serão recebidos como membro dessa igreja, ele faz um juramento que ele deve ser fiel a esta igreja, enquanto esta igreja for fiel a Sagradas Escrituras. Deus nos livre, mas no dia que essa igreja não for uma igreja bíblica, você não tem mais obrigação de estar aqui. Você não tem obrigação de ser fiel a esta igreja, porque ela deixou de ser uma igreja cristã. Muitas igrejas estão deixando de ser igrejas genuinamente cristãs. Há tempos deixaram de ser. Eu queria concluir lendo novamente o verso 21. Queria que os irmãos olhassem na sua Bíblia aí o verso 21 para encerrar. Diz assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Se alguém a si mesmo se purificar desses erros, ou seja, está livre dos ensinos falsos, daquilo que nos distancia de Deus, ele será um vaso e um utensílio útil para o seu possuidor, que é o nosso Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos utensílios úteis para a honra e glória dele nessa sociedade perdida. Amém? Oremos.